E se a gente dissesse que o segredo para viajar entre as estrelas pode estar escondido em algo que vemos todo dia? Tipo, uma nuvem. Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa teoria bem radical que conecta esses dois mundos de um jeito que parece até ficção científica. Pensa só, a física por trás da formação de uma nuvem, se é a mesma física que a gente precisa para construir um motor de dobra espacial, é uma ideia bem ousada, eu sei, mas é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Para começar, vamos ter que olhar para as nuvens de um jeito diferente. Não como um simples fenômeno do tempo, mas, sei lá, como um verdadeiro quebra-cabeça da física. A gente aprende na escola que o ar úmido sobe, esfria, condensa e vira nuvem. Simples, né? Mas essa nova hipótese, chamada de gravidade híbrida, diz que tem algo muito mais profundo rolando. Que o próprio tecido do espaço-tempo está ativamente separando as moléculas. O interessante aqui é como essa teoria divide o processo em duas etapas. Primeiro, a geometria do espaço faria com que as moléculas de água se juntassem, quase como se estivessem pegando um atalho. Depois, esse grupo fica tão denso, mas tão denso, que cria uma pressão interna e expulsa as moléculas de ar para fora. É essa expulsão que cria aquela borda bem definida que a gente vê nas nuvens. E essa analogia da piscina de bolinhas é perfeita. Não é só sobre as bolinhas de chumbo serem mais pesadas. Elas se juntam e ativamente empurram as de plástico para longe. A nuvem, então, não seria só um amontoado de vapor. Seria uma estrutura organizada pela própria geometria do espaço. E essa ideia de uma peneira geométrica leva a gente direto para o coração da teoria, a natureza da própria gravidade. Vamos entender isso melhor. O nome da teoria é gravidade híbrida, ou GDH. E a ideia central é que, para a gravidade, não importa só quanta massa um objeto tem, mas também como essa massa está distribuída no espaço, lá no nível dos átomos. Aqui está o pulo do gato. A relatividade geral do Einstein diz que massa e energia curvam o espaço-tempo. Ponto. A GDH diz, ok, concordo, mas tem mais um ingrediente aí, o volume atômico. Isso quer dizer que dois objetos com a mesmíssima massa, mas com átomos de tamanhos diferentes, poderiam interagir com a gravidade de formas um pouquinho diferentes. Ok, uma teoria é legal, mas como provar? É aí que a proposta sai do papel e vai para a engenharia. E é aqui que as coisas ficam muito empolgantes. Porque se o volume atômico realmente afeta a gravidade, então, em teoria, a gente poderia controlar a gravidade só mudando os materiais num certo espaço. Mas como testar uma coisa dessas? A proposta é um experimento super elegante, pensado para ser feito em microgravidade, tipo na Estação Espacial Internacional. Primeiro, mede-se a gravidade de base, no vácuo. Depois, a câmara é preenchida com um gás de átomos pequenos, como hélio. E, por fim, troca-se esse gás por um de átomos bem maiores, como xenônio, mantendo a pressão igualzinha. E a prova de fogo é a seguinte: se só a relatividade geral estiver certa, a diferença nas medições do hélio e do xenônio seria praticamente zero. Agora, se a gravidade híbrida estiver no caminho certo, o xenônio com seus átomos grandalhões deveria criar uma microgravidade um pouquinho maior. E essa diferença, por menor que seja, seria o sinal definitivo. Validar essa hipótese seria, uau, monumental. Significaria que a gente não é refém da gravidade. A gente poderia, em princípio, criar um campo ou um material que anula a gravidade local. Uma bolha de antigravidade de verdade. E se a gente pode controlar a gravidade, a aplicação mais espetacular vira o próximo passo lógico, a propulsão de dobra espacial. Essa frase é perfeita. Ela resume a ideia de um motor de dobra. A nave, na verdade, fica paradinha dentro de uma bolha. É a bolha de espaço-tempo que viaja e leva a nave junto. A mecânica é basicamente criar uma onda no espaço-tempo. Na frente da nave, o espaço é contraído, o que encurta a distância. E atrás, ele é expandido, empurrando a nave para frente. A nave, literalmente, surfa essa onda no tecido do universo. E o mais legal aqui é como essa teoria resolve um problema gigantesco. Quase todos os outros modelos de motor de dobra precisam de um ingrediente mágico: matéria de massa negativa, algo que a gente nem sabe se existe. Já a abordagem da gravidade híbrida, ela sugere usar coisas que a gente conhece. Um plasma super denso para distorcer a geometria e campos eletromagnéticos para estabilizar tudo. De repente, o conceito sai da ficção científica e entra no campo da engenharia. E com isso, a gente fecha o círculo. Voltamos ao ponto de partida, conectando aquela nuvem comum no céu com a vastidão do cosmos.
Essa citação resume tudo, não acha? A nuvem não é só parte do clima. Ela pode ser uma demonstração, bem na nossa frente, dos mesmos princípios que um dia poderiam nos levar para outras estrelas. Pensa bem, o mesmo mecanismo de peneira e expulsão que separa a água do ar poderia ser usado numa escala muito maior para separar uma nave do espaço ao seu redor. É uma ideia que unifica tudo de uma forma muito poderosa. E no fim, fica essa pergunta no ar. Se uma teoria tão maluca e profunda pode estar se mostrando em algo tão comum quanto uma nuvem, o que mais a gente pode estar deixando passar? Talvez a resposta para os maiores mistérios do universo esteja bem aqui, na nossa frente, só esperando a gente olhar de um jeito novo.